Bom, o fim de semana foi de eleições suplementares. Foram às urnas os moradores do estado de Tocantins e de mais de 20 municípios espalhados pelo país. Aqui no 3 em 1 a gente vai falar agora dessa disputa estadual. Foram para o segundo turno o governador interino Mauro Carlesse, do PHS, e o senador Vicentinho Alves, do PR. Nomes mais tradicionais foram derrotados na eleição de ontem. O ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, do PSB, ficou em terceiro lugar. Mesmo com o apoio de Lula, a senadora Cátia Abreu, do PDT, ficou em quarto lugar. Outro fato de destaque foi a taxa de abstenção. Em todo o Tocantins, olha só, votos brancos nulos e faltas somaram 49,33% dos votos. Essa taxa de quase 50% foi repetida em quase todas as cidades onde tivemos votações neste domingo. Vera, começo com você. Que lições a gente tira dessas eleições suplementares? As eleições de Tocantins, né, que aliás foi o título do teu texto lá no BR. Eu falei disso também aqui no destaque final, no Jornal da Manhã, Patrick. Eu considerei um teste, fiz uma brincadeira, um teste para algumas coisas que a gente tem falado aqui ao longo das semanas, no 3 em 1 dos meses, e que são incógnitas para outubro, né? Uma coisa é essa do não voto. Essa, para mim, está muito clara, que se não houver uma política dos candidatos, do TSE, dos partidos, para levar o eleitor a votar, a gente vai ter uma taxa recorde de abstenção. Essa não foi só no Tocantins, foi em todas as cidades. Recebi aqui dados, por exemplo, Ipatinga, capital do Vale do Aço, uma cidade importante de Minas. A abstenção, a não ida até a urna, foi de 31,7%. Antes, você tinha um total de não voto que chegava próximo a isso. Isso é só quem não foi. Se somar brancos e nulos, aumenta ainda mais. A mesma coisa no Tocantins. Então, você tem um desalento com a política muito grande. Tudo bem, são eleições atípicas, a pessoa vai votar em alguém para ficar 6 meses no cargo, não dá... dá ainda menos disposição de votar, era no meio do feriado, tudo isso deve ser levado em conta. Porém, não se pode deixar de considerar que o eleitor está de mal com a política, está de mal com a ideia de exercer o seu direito, o seu dever de votar. Então, isso é uma coisa que há que se cuidar. A outra, para mim, muito clara, é que o Lula não faz mais verão. Eu já venho dizendo isso aqui. Tudo bem que o Centro-Oeste nunca foi a região mais propícia a se ter o apoio do PT, mas a Cátia Abreu é alguém que não rasga voto, nem dinheiro, nem nada. Ela se dispôs a ter uma carta do Lula como seu principal passaporte para essa eleição. Ela terminou em quarto lugar. Ela já tinha virado uma espécie de dama de honra da Dilma no impeachment, ficou ao lado dela, ajudou a costurar aquela saída lá, meia boca do impeachment, em que a Dilma não perdeu os direitos políticos e virou uma pessoa, uma ruralista de estimação do PT. Colheu uma derrota cachapante, vergonhosa. E a terceira é essa de que quem foi para o segundo turno são partidos muito pouco representativos, né? O Vicentinho é um senador até relativamente conhecido. Eu até pedi desculpas no Twitter, fiz uma errata lá, que no Jornal da Manhã eu falei que ele era deputado federal, ele é senador. E o outro é o deputado estadual que ascendeu ao governo porque os dois foram empichados, foram cassados, o governador e o vice. Então foi uma eleição muito local, em detrimento da imagem nacional de dois líderes mais conhecidos, mais fortes, com mais estrutura, que são o ex-prefeito da capital e uma senadora bem conhecida. Então, acho que são algumas incógnitas que ficam. Esses mesmos fatores se verificaram em outras dessas cidades importantes que realizaram eleições. Vamos ver como isso vai ser digerido daqui para frente e se vai poder ser projetado numa escala maior em outubro. Marcelo Madureira, o que você achou aí desses números? E, de fato, é um desalento mesmo, né, com a política, né, o que a gente viu ontem, né? Enfim, as suas considerações, Madu. Eu quero crer, Patrick, que esses 49% aí de brancos, nulos e não comparecimento sejam só em função, como a Vera disse, de ser uma eleição meio tabajara, né? O mandato de 6 meses, enfim, não estimulou muito as pessoas a comparecer às urnas. Mas não deixa de ser preocupante, né? E é meio contraditório, porque a minha percepção
é que, mal ou bem, os brasileiros passaram a se interessar mais por política, né? Definitivamente, os últimos anos, a política tomou conta é o assunto principal. Inclusive, algumas pessoas radicalizando muito, né? Brigas em família, polarização. Então, eu acho que talvez a gente possa ainda levar em conta que a gente não vai ter essa decepção aí com o eleitorado. Mas não custa lembrar, pessoal. Quem adora que tenha baixa participação, que as pessoas não ligam para a política, são esses políticos picaretas que estão aí, que a gente conhece e detesta. Agora, a preview da Cátia Abreu, muito embora fosse a candidata do PDT, né, mas é a candidata avalizada pelo Lula, essa é pulo de 10, a lavada que o PT vai levar agora nas eleições de outubro. Isso não tem a menor dúvida, o PT vai colher uma resposta à altura pelos desmandos, né, pela pouca ética ou nenhuma ética, pela incompetência, por todo o mal que causou no Brasil nos últimos tempos. A Cátia Abreu fez aí uma ótima preview, aí, uma premiere de luxo para as urnas agora em outubro. Essa é a minha sensibilidade, não sei o que o Andreasa acha. Ô Andreasa, então qual a sua leitura aí sobre esses números de ontem e a votação nessas cidades? Considero muito precárias as condições para se comparar ou fazer uma projeção relativa à eleição de outubro. Eu concordo que o eleitor do Tocantins, inclusive, evidentemente, está de saco cheio da política e está insatisfeito. E aí, resolveu protestar. Não voto agora, porque, que saco, vou ter que votar daqui a 4 meses. Não tenho dúvida de que o raciocínio dessa manifestação tenha sido esse. Essa eleição é disfuncional. Embora legal, a regra eleitoral determina, ela é disfuncional. Uma eleição para governador, um ambiente perfeito para oportunistas, é a palavra do Brasil nesse momento, se não for sempre, há 4 meses. Pronto, acabou. Características muito excepcionais, raras, nortearam esse processo eleitoral. Isso é uma coisa. E aí eu chego no ponto da Cátia Abreu e da capacidade de transferir ou não votos do Lula. Tem uma natureza diferente aqui, muito importante. A Cátia Abreu fez escolhas que a afastaram de seu eleitorado. Quer dizer, ao se aproximar do petismo, do lulismo, da Dilma, ela sim renegou seu eleitorado, ela criou problemas para si. É preciso pensar na base de que se trata. Quem é a Cátia Abreu? Como ela ascendeu na política? Com que tipo de votos? E como é possível manejar isso fazendo uma guinada dessa forma? Eu acho que o Lula não faz esse milagre. E certamente enfraquecido não fará mesmo. O Lula, se conseguir transferir votos, e essa é uma tese a se comprovar, só o fará para seu candidato, não do PT, o candidato do lulismo, que será obrigatoriamente do campo da esquerda. Aí a coisa funciona. Agora, esperar um processo mental degenerado em que um eleitor que votava na Cátia Abreu, uma ruralista, de repente passa a votar na candidata do PDT apoiada pelo Lula, isso não acontece. Esse processo de transferência não acontece. É um erro de avaliação política da Cátia Abreu, que dessa forma, nesse lugar, não se elege mais para lugar nenhum. Ou existe algum lugar ruralista do PT? Já existiu, né? O Blairo Maggi, por exemplo, se elegeu governador, senador, virou ali um ruralista de estimação do PT por bastante tempo. Outros fizeram esse caminho no auge do lulismo. Basta lembrar do Bunlai, que virou inclusive amigo do peito do Lula. Basta lembrar de Wesley. O lulismo já teve o seu período alvissareiro e de prestígio com o agronegócio. Eu acho que a Cátia Abreu pensou que o seu prestígio pessoal estaria ali intacto
E aí levou um tombo do cavalo, né? Ela achou que poderia colher os votos da esquerda, deve existir isso, acho que algum cálculo ela fez, ela não iria simplesmente para o araquiri político, não é da sua natureza, e manteria a sua base ruralista a despeito de migrar de partido, como outros políticos já fizeram. Mudaram ali de lado, inclusive na bússola ideológica, e mantiveram o seu nicho por terem um voto ali de sindical, né? Um voto de corporação. Ela foi da CNA por muito tempo, achou que manteria esse voto de corporação e incorporaria um outro voto de esquerda. Só que acho que ela percebeu que isso cobra um preço, que essa flutuação ao bel prazer, né, do político cobra um preço, e aí colheu uma derrota, a ponto de não saber se será candidata de novo em outubro ao governo, porque investiu recursos nessa campanha tampão, porque tudo bem, é uma campanha tampão, mas que lhe dava a chance de disputar no cargo, né? Portanto, importante, se você vai disputar a reeleição para o governo e você pode disputar, já estando no cargo, você tem uma vantagem comparativa. Por isso, ela, uma senadora da República e outros nomes importantes foram para a eleição tampão e investiram recursos, não é que foram lá só tentar a sorte para ver no que dava. Então eu acho que isso mostra sim uma queda muito grande de prestígio do Lula. O Lula é alguém que já conseguiu tirar senadores no Amazonas, em outros lugares remotos do país. A sua influência era mais ampla e ela vem num declínio bem importante, a meu ver. Foi só uma derrota, ficou em quarto lugar. A Cátia Abreu... Vai, Andressa, claro. Ela fez esse cálculo. Claro que ela fez o cálculo, que eu estou dizendo que ela fez o cálculo errado. Uma operação equivocada. Ela era, não faz muito tempo, a musa da direita. Cotada como candidata a presidente, representante uma mulher representante para bater de frente, inclusive com a Dilma Rousseff, à esquerda. Essa guinada, o Blairo Maggi nunca fez. O Blairo Maggi sempre foi um empresário objetivo, pragmático, que transitava de um lado para outro, como fazem os empresários no Brasil. A Cátia Abreu não, ela tinha uma postura ideológica à direita, cometeu esse suicídio político de guinada à esquerda, sei lá, por empatia a Dilma, e arruinou a sua carreira política. Como eu disse aqui, não se elegerá mais para nada. Eu concordo que a capacidade de transferir votos do Lula para todo mundo, como fazia antes, diminuiu decisivamente. O ponto a ser testado, que não foi agora, é se ele será capaz de transferir votos para o seu candidato do seu partido à esquerda. Isso nós não vimos ainda, vamos ver. Pode ser que não funcione, mas que a Cátia Abreu não serve de teste, não serve.